E hoje eu quero falar sobre tempestades. Alguém que já viveu alguma tempestade? Talvez 2020 para você tenha sido o ano da tua maior tempestade. E o que eu aprendi em meio às tempestades é que a gente ainda não entendeu o poder que elas têm. Porque várias vezes a gente pede para que Deus nos livre daquilo que é a maior oportunidade para que Deus nos use. A gente olha para um problema, para um gigante, para uma muralha, para uma tempestade e fala: Deus, me livra desse problema. Deus está dizendo para alguns de nós: eu permiti que esse problema chegasse até você para que a partir desse momento você vivesse um novo nível. Quando Davi, irmão, conhece o gigante, ele conhece o seu destino. Davi foi levar comida para os seus irmãos. Davi até aquele momento estava só trabalhando de Uber Eats. Ele vai levar comida para os seus irmãos. Ele não fazia parte daquela guerra, ele não estava naquele cenário, ele não estava escalado naquele dia, ele não estava fazendo parte daquele exército. Mas quando se aproxima dele, o maior gigante que ele já viu, começa o maior milagre que ele já viveu. E essa dinâmica que a gente precisa mudar, porque nós somos o povo de Deus. O que nos classifica como povo de Deus? Carregamos a própria vida de Deus dentro de nós. O que a própria vida de Deus faz? Ela faz tudo, mesmo que não haja nada, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então não diz para Deus que o problema da tua estação é porque você não tem nada, porque tudo que Ele fez quando nada existia. Você percebe que quando a gente começa a dizer para Deus o porquê que a gente não está rompendo, nenhuma das nossas desculpas faz sentido. Deus, eu não estou rompendo por causa dos gigantes. Não, filho, você não entendeu, foi o gigante que ativou Davi. Deus, eu não estou rompendo por causa das muralhas. Não, você não está entendendo, foi as muralhas que ativou o povo enquanto caminhavam na direção da terra prometida. Pai, eu não estou vivendo novo porque eu não tenho nada. Deus está dizendo: filho, você não está entendendo, nada é a melhor matéria-prima para o próximo milagre. Há 1 ano e 3 meses atrás, se você viesse nesse auditório, o que tinha aqui? Nada. 1 ano e 3 meses depois, 6.000 pessoas sendo tocadas e você sendo transformado para sempre. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se for para ele, irmão, pode aplaudir com força e vai recebendo, porque eu tenho chaves nessa manhã para você. A gente precisa ter esse entendimento de que aquilo que a gente entende como um problema é a matéria-prima para o próximo milagre. Eu lembro quando a gente alugou esse espaço aqui, eu tinha ido pregar em Nova York, fiquei preso numa nevada lá, numa ginástica, sei lá o que foi. E aí eu cheguei na segunda-feira, 3 da tarde, peguei a chave da igreja. Segunda-feira, 3 da tarde, a gente entrou aqui. E eu lembro que era só um auditório vazio, nenhuma das paredes que você está vendo, não tinha palco, house mix, não tinha loud, não tinha nada, irmão. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma fita azul, sabe aquela fita azul que a gente usa para poder, quando vai fazer a pintura, você separar os lugares? Eu estou esquecendo o nome. Isso, blue tape, mas você usa para selar os lugares e proteger. Eu peguei aquela fita e eu comecei a passear. Irmão, pega essa chave porque isso vai fazer sentido para alguém. Eu comecei a passear nesse auditório e eu comecei a marcar aonde seria cada coisa. Então, se você viesse naquela semana e pedisse para eu te apresentar a igreja, eu ia te levar na sala do Kids antes da sala do Kids existir. Eu ia te levar no palco antes do palco existir. Então, as marcações estavam todas aqui, ó. O palco vai ser até aqui, aqui vai ser a house mix, aqui vai ser a parede do auditório, aqui vai ser a sala do Kids. E à medida que a gente foi demarcando, aquilo que não existia passou a existir. E a gente começou a sonhar. Irmão, eu estou te falando diante de Deus, não tinha nenhuma reserva financeira. Todo o valor que a gente tinha, a gente deu de down payment e a gente entrou sem nada. Você pode repetir comigo? Diga: nada. Aqui vai ser o palco, vamos orar pelo marceneiro. O marceneiro chegou. Aí eu lembro como se fosse hoje. E aí, o que vocês precisam? A gente precisa de um palco. Abaixa um pouquinho o meu mic, por favor. A gente precisa de um palco. Não, perfeito, eu estou aqui para isso. Cadê as madeiras? Então, a gente também precisa das madeiras, a gente não tem. Irmão, o marceneiro que Deus enviou não só fez o palco, como comprou as madeiras.
O eletricista que Deus enviou não só ajudou com a parte elétrica, como também comprou parte do material elétrico. O que eu quero te lembrar é que quando Deus envia uma resposta, Ele preenche tudo o que falta. O problema é que a gente acha que Deus envia uma resposta parcial, quando na verdade a gente tem que entender, irmão, que quando Deus começa algo, Ele termina. Ele não é como cada um de nós que é inconstante em alguns momentos da nossa jornada. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la. Então, segunda pela tarde, auditório vazio. Domingo pela manhã, novos começos. Talvez a tua estação seja exatamente como esse auditório. Eu quero te lembrar que a tua próxima estação pode ser exatamente como esse auditório agora. Um lugar vazio se torna um lugar de milagres. Um lugar vazio se torna um lugar de novos começos. Tem alguém que está comigo? Diga amém. Amém. Eu participei de uma live ontem, eu compartilhei uma chave que se alguém que está aqui não ouviu, pega essa chave, ela pode mudar a tua história. A gente precisa ter um entendimento, irmão, que todo milagre nasceu de um problema. Todo milagre nasceu de um problema. Então não olhe para o seu problema como se ele fosse algo que vai te afastar da promessa. O teu problema é o caminho pelo qual Deus vai te levar para a promessa. E pode parecer romantizado falar sobre isso, mas eu te provo em cada milagre bíblico. O milagre da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher tinha um problema, ela sangrava há anos. Ela gastou tudo o que tinha e ninguém conseguia curá-la. O milagre da multiplicação de pães e peixes, aquele povo tinha um problema. Existiam milhares e estava todo mundo com fome, não tinha comida suficiente para ninguém. O milagre do paralítico, o milagre do cego de nascença, o milagre do leproso, o milagre do homem da mão mirrada, o milagre do gigante, o milagre da muralha, o milagre do mar se abrindo, o milagre do anjo da morte passeando, enquanto o povo estava guardado dentro das casas e o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Cada milagre bíblico foi uma resposta de Deus a um problema. Eu tenho uma boa notícia para você. Alguém quer uma boa notícia? Alguém aqui que tem problemas? Então você tem uma série de oportunidades de viver um novo milagre. Problemas são uma matéria-prima para o sobrenatural de Deus. Ano passado eu tive a oportunidade de ministrar por 55 dias, à meia-noite, para quase 20 mil pessoas. Eu nunca vi tanto milagre de cura acontecer. Paralíticos, cegos, surdos. Agora preste atenção nisso. 2 anos antes, eu estava num leito de hospital. Aquilo que naquela época parecia um problema, era uma capacitação de Deus para liberar novos milagres. Só tem propriedade para falar sobre milagre quem já viveu um. Só tem propriedade para falar sobre um Deus que cura quem já viu Deus curar. Só tem propriedade para falar sobre um Deus que liberta quem já foi liberto. Você está comigo? Diga amém. Então o que eu aprendi com o tempo é que toda estação que Deus permitia que eu vivesse uma tempestade, é porque Ele queria me capacitar para que as outras tempestades ao meu redor pudessem cessar através daquilo que eu já vivi com Deus. Minha família faliu quando eu tinha 15 anos. Eu fui como é que fala quando você é emancipado? Com 15 anos de idade, para assinar pelas empresas do meu pai. Os agiotas, cada... semana tirava uma coisa de dentro da nossa casa. Então eu vi a minha família quebrar e eu vi Deus restaurar a nossa sorte. Eu estava no leito de CTI usando fralda. Eu sei o que é entrar no hospital e orar por alguém e a cura de Deus fluir sobre essa pessoa, porque eu também sei o que é estar no leito de hospital carente da cura de Deus. Eu vi a Kezinha, irmão, com 6 meses de gravidez, ter bipolaridade gestacional. Eu vi Cherish
strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment and every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. A estação de maior alegria da nossa casa se tornar a maior tempestade da nossa história. Mas todas as manhãs agora eu vejo a Cecília ninando o Benício no colo. O que eu quero te lembrar é que talvez hoje o que você entende como sendo um problema que vai te parar, eu declaro em nome de Jesus, irmão, pode ser um milagre que vai te mover. Depende de como você encara a sua tempestade.